dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando no seu programa Saúde. Esse programa que está sendo super comentado na cidade de Passo Fundo e região. Eu vou agradecer aos nossos patrocínios já na chegada. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray, Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mana Escobar. E hoje a gente está com a nossa nutricionista. Não, o nosso programa é diferencial, né? Pois temos uma nutricionista que com certeza vai fazer parceria com os outros parceiros do programa, porque a gente até conversou sobre algumas pautas e a nutricionista entra inclusive com a psicóloga na questão de compulsões. Mas hoje a gente está com a Jureci Machado para falar sobre nutrição e doenças autoimunes. Salve, minha amiga! Tudo bem? É um prazer, uma satisfação novamente estar aqui falando sobre esse assunto, Lívia, que é um assunto que nós da área da saúde nos preocupa. Por quê? Porque existe uma projeção futura não muito boa em relação ao crescimento dessas doenças, tá? E o que são doenças autoimunes? São doenças onde o sistema imunológico reage contra ele mesmo. Então, nós temos algumas doenças muito frequentes, né? Por exemplo, doença celíaca, psoríase, dermatite, vitiligo, alopécia, bom, dentre outras doenças, tá? E nós temos também hoje muito evidente, infelizmente, a própria esclerose múltipla, né? Nós temos hoje mais de 700 doenças autoimunes. E essas doenças, existe uma projeção de um crescimento de mais de 40% até 2030. E por que isso? Porque doença autoimune tem a ver não só com o próprio organismo, mas com o emocional. Então, quando o emocional ele é muito afetado e isso não é trabalhado, ele pode favorecer para o desenvolvimento desse tipo de doença. Então, tu deve perguntar, como assim, né? A doença é o emocional e pode evoluir para uma psoríase? Sim, porque nós temos uma conexão muito forte no nosso organismo, que é entre o intestino e o cérebro. Tudo que acontece no intestino não fica só ali, vai para o cérebro também. E da mesma forma o contrário. Ontem eu com o neurocirurgião, o Dotsa, ele falou em você e falou nessa questão do intestino. Isso aí, então, e como que acontece isso? Algumas pessoas não entendem. O intestino é aqui embaixo, o cérebro aqui. Como que tem nessa conexão? Porque durante a formação do bebê, durante a formação embrionária, nós temos a formação do intestino ao mesmo tempo que é formado o cérebro. E ambos são ligados por um nervo, chamado nervo vago. É esse nervo que leva toda essa informação. E é por isso que hoje alguns órgãos de saúde já consideram o aparelho digestivo, o estômago e o intestino, como órgãos sentimentais. Tanto é que, se você está estressado, ou teu intestino fica acelerado ou tranca, né? E da mesma forma o estômago. Tem pessoas que dizem, eu fico nervosa e meu estômago tranca. Então, tudo isso vai desfavorecendo. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade que tem uma alimentação extremamente industrializada e uma sociedade extremamente estressada. Então, né, tudo isso nos desfavorece. E aí, o que nós temos também de evidências? Eu terminei agora há pouco, há uns 2 meses, uma formação em doenças autoimunes. E o que a gente consegue entender? Que alguns alimentos, quando consumidos em excesso, eles podem agravar essa projeção. Dentre eles, o glúten, tá? E o glúten, que tá em tudo. Só que qual que é o problema, né? Algumas pessoas perguntam, mas então eu não posso mais comer o glúten? O problema é que hoje a sociedade moderna come basicamente só glúten, muito glúten, e não come os outros alimentos que iriam limpar o impacto do glúten. A associação. Isso aí. Então, as pessoas hoje têm uma alimentação extremamente industrializada, têm um consumo baixo em fibra, em hortaliças, em frutas, e, por outro lado, um alto consumo de glúten e produtos industrializados. E tudo isso, Lívia, está relacionado com o que a gente fala de
uma disbiose intestinal. Então, quando o intestino está desequilibrado, ele vai favorecer para que a gente tenha comprometimento no nosso sistema imune. 70% do nosso sistema imune é produzido nas células enterócitas do intestino. Então, é intestino puro. Então, por isso que quando chega para mim um paciente com uma crise muito acentuada de psoríase, o próprio tireoidite de Hashimoto, quando as pessoas começam a manifestar alteração na tireoide, tem que acender o alerta, porque esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de outras doenças. Tá? Eu tenho pacientes que têm 4 tipos de doença autoimune. Tem tireoidite de Hashimoto, tem psoríase, tem rosácea, tem alopécia, né? Então, por isso que a gente precisa entender. E quando o emocional não é tratado, isso pode aflorar. E a gente pode ter, assim, como base, o Michael Jackson. Que o Michael Jackson, ele era um cara que ele desenvolveu vitiligo e muitas pessoas criticaram ele porque ele não queria ser negro. Não é que ele não queria ser negro, né? Ele fez um tratamento justamente para acentuar a despigmentação da pele, porque o vitiligo faz com que tu comece a despigmentar algumas partes. E o Michael Jackson, se tu for ler toda a biografia dele, ele não foi uma criança, ele não teve infância, e ele era muito punido, ele era muito pressionado, e por isso ele acentuou. E na fase adulta, o que ele percebeu? Que as pessoas se aproximavam dele justamente pela fama, e era tudo sempre pelo interesse. Tanto é que ele era uma pessoa muito solitária. Então o emocional dele não foi tratado, então por isso que aflorou essa doença autoimune. Então por isso que a gente fala assim, ó, que no tratamento da doença autoimune, é lógico que tem o impacto da nutrição, que já vou falar sobre isso, mas é muito necessário fazer o acompanhamento terapêutico e ter também estratégias para, eu digo assim, ó, para liberar o estresse. Liberar o estresse, dicas, e ela explica tudo do organismo do ser humano, é completo, não é só a sua nutrição, é o global. Voltamos já. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Voltamos
Voltamos com o seu programa Saúde e hoje a gente está com a nossa nutricionista de plantão, de sofá, que atende muitos esportistas, mas várias faixas etárias. E hoje ela está falando sobre a nutrição e as doenças autoimunes, que todo mundo está falando, fala, não entende. E a gente já teve no primeiro bloco uma bela pincelada com exemplos, inclusive do Michael Jackson, né? Isso aí. Nós temos, assim, ó, por exemplo, algumas doenças que as pessoas não sabem que são autoimunes. Próprio diabetes tipo 1, tá? Aquela que a pessoa desde cedo precisa utilizar insulina. O próprio autismo é considerado uma doença autoimune, tá? O próprio Alzheimer, ele também tem uma característica autoimune. E então, todas essas doenças que têm o impacto do sistema imunológico, a gente precisa entender o quê? Que esse sistema imunológico ele está sofrendo agressões, né, devido à produção intensa de anticorpos, mas tem o emocional também por trás. Então, por isso que é muito importante a pessoa trabalhar o seu emocional e, ao mesmo tempo, encontrar alternativas para lidar com isso. Então, por exemplo, ter atividade de lazer, atividade física, tá? A atividade física ela é extremamente importante, porque durante a atividade física a gente tem produção intensa de vários neurotransmissores e nós produzimos também um hormônio chamado irisina, que também tem um impacto importante na proteção cerebral. E é por isso que, assim, o controle alimentar ele é importante que tenha. E a gente sempre fala assim, ó, que na doença autoimune existem 3 fatores importantes que a gente precisa entender. Essa pessoa ela precisa ter níveis séricos de vitamina D bem aumentado, tá? Não se avalia por padrão de referência, então quanto mais alta for os níveis de vitamina D dessa pessoa, melhor vai ser a proteção imunológica para ela. A vitamina D tem uma atividade anti-inflamatória, proteção do sistema imune e ela também ajuda a reparar o estresse oxidativo que o corpo sofre em relação à agressão da doença autoimune. E temos uma população com muitos problemas de vitamina D há anos já, né? Isso aí. Então, por isso que a gente hoje avalia assim, ó, a vitamina D, alguns parâmetros importantes e não só avaliar padrão de referência, tá? O padrão de referência é o padrão da população, não é o padrão ideal, tá? E nós precisamos entender o seguinte, que a alimentação tem um impacto importante, sim. Nós precisamos primeiramente fazer o quê? Adequar a microbiota intestinal dessa pessoa, adequar o intestino dessa pessoa, melhorar as bactérias positivas. Porque quando uma pessoa ela tem uma doença autoimune aguda, está em alta manifestação, eu consigo entender o quê? Que essa pessoa está com uma disbiose, um desequilíbrio intestinal, muitas vezes com a proliferação de síndrome fúngica, que nós falamos no programa anterior, e essa pessoa está com algumas desordens também. E outro fator importante que a gente sempre considera é o impacto do glúten em relação ao sistema imune. Então, por que hoje a gente tem esse padrão? Porque o glúten hoje, ele faz parte da dieta do brasileiro de forma muito acentuada. Então, as pessoas comem muito glúten o tempo todo e não conseguem consumir a outra parte que seria benéfica, que seria para limpar esse glúten do organismo. Então, as pessoas consomem, têm uma baixa ingestão de fibras, de antioxidantes, de vitaminas e, por outro lado, comem glúten o tempo todo. E a dieta padrão hoje do brasileiro é altamente industrializada. E essa industrialização, ela faz com que a adição de alguns produtos químicos para aumentar o tempo de prateleira do alimento também desprograme esse intestino. E também aumente a agressão do glúten. Então, por isso que a gente sempre fala assim, ó, pessoas que têm tireoidite de Hashimoto não devem comer glúten. Tá? A maioria não sabe. Não sabe. E por quê? Porque o glúten, ele tem uma parte da molécula dele que é a gliadina, que é uma molécula muito pesada para o intestino, tá? O intestino que nós temos hoje, antigamente não era assim. Então, essa gliadina, ela faz o quê? Quando ela chega no intestino, o intestino não reconhece ela e começa a produzir anticorpos contra ela, tá? E são os mesmos anticorpos que reagem contra a tireoide. Então, por isso que a pessoa, quando retira o glúten, ela pode sim reduzir também o uso do medicamento ou até melhorar a ação dessa tireoide. E eu vou chamar de doutora porque é médica já de tantos, né? E eu vou até o mercado comprar
Produto sem glúten. Posso confiar no que está escrito lá? Sem glúten. Vou com o olho fechado? Tá, os produtos que dizem não tem glúten, eles não têm glúten, tá? Isso não pode ter. Só que nós precisamos entender o seguinte, não é porque não tem glúten que tu pode sair comendo adoidado. A gente tem que tentar manter na nossa alimentação um padrão mais natural, tá? E não só, esse pão não tem glúten, tá? Mas o pão ele foi manipulado, ele tem vários produtos ali. Então, se eu substituir esse pão eventualmente por tapioca, por milho, por aipim, por batata, por comida de verdade, a gente começa a beneficiar o nosso intestino e melhorar também a ação das nossas bactérias boas que vão nos proteger em relação a essas doenças. Então, por isso que a gente precisa começar também a adotar um estilo de vida mais natural. E quando eu falo natural, não é comer só fruta e verdura, é procurar ter uma alimentação mais da terra, né? Eu até falo para alguns pacientes, tu conhece a árvore de pão? Não conhece a árvore de pão, né? Verdade, e não vem né? no pacote. Não vem no pacote. Então, quanto mais natural for, melhor. Então, não que a gente precisa viver numa bolha e não comer mais nada disso. Não posso mais comer glúten. Não, a gente tem que diminuir o consumo. Porque a nossa microbiota intestinal sofreu modificação nos últimos anos em função de toda essa situação. Hoje, boa parte da população é intolerante a alguma coisa ou alérgico. E é isso que desprograma o nosso intestino em relação ao processo digestivo. E eu vejo que as pessoas não tinham intolerância a glúten e não tinha a lactose e de uma hora para outra, aos 20 anos, um pouco fica com essa alergia, né? Alergia ou hipersensibilidade, que é o que a gente chama, que é em relação ao processo digestivo. E todo esse problema, Lívia, eu digo, ele sempre tem um ponto de partida. E o ponto de partida está no estômago. Estômago, que a gente já volta e vai dar dicas. Terceiro bloco é hora de dicas. Já voltamos. Tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde. Hoje os bastidores aqui estão pegando fogo porque a gente está descobrindo coisas que a gente não deveria ingerir, a gente já conta para vocês. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos,
Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. Jureci, como assim pão integral não é bacana, tem mais glúten? Pão integral industrializado, para ele ser fofinho, ele é enriquecido com glúten, tá? Então, para quem tem doença autoimune, que às vezes opta pelo pão integral pensando ser melhor, nem pensar. Outra questão que eu até comento com os pacientes é aquelas bisnaguinhas. Pra ser fofinha. Seven Boys. Elas são... Que a gurizadinha come, inclusive, com Nutella. Isso aí. É uma bomba, então. É uma bomba, principalmente para o sistema nervoso, tá? Mas, assim, ó, em relação à doença autoimune, o glúten, ele é muito agressivo, tá? Então, por isso que a gente precisa entender que, muitas vezes, para quem tem uma doença autoimune em fase aguda, está com, por exemplo, uma psoríase superativa, é necessário retirar por total e a gente faz o quê? A modulação intestinal. Então, não é simplesmente tirar do nada, a gente precisa arrumar, tá? Arrumar a bagunça para que esse intestino renove sua atividade, que ele amplie a ação das suas bactérias positivas e também comece a fazer o processo de adequação da proteína do glúten. E outra questão assim, que a gente sempre relaciona, que a pessoa que tem doença autoimune é uma pessoa que ela é uma pessoa disbiótica, ou seja, ela tem um desequilíbrio intestinal muito acentuado. Então, a gente precisa entender que esse intestino precisa, sim, reparar. E muitas vezes, Lívia, o foco não está no intestino, e sim no estômago. Hoje, boa parte da população sofre de hipocloridria, que é falta de acidez. E essa falta de acidez, falta do ácido clorídrico, e essa falta de acidez, ele muda o processo digestivo das proteínas quando ingerido, e principalmente do glúten. Então, ele aumenta a ação desse glúten no intestino. Então, todas as pessoas que utilizam por muito tempo esses medicamentos, né, controlador, aí, os inibidores de bomba de prótons, omeprazol, né, que tem gastrite, que usam por muito tempo, tem que ficar de olho aberto, porque essas pessoas são mais propensas a desenvolver, posteriormente, declínio da produção de acidez. E essa acidez, ela é importante para matar bactérias, matar germes e também melhorar essa adequação digestiva. E um impacto importante, que é também um dos favorecedores que vai aumentar essa incidência das doenças autoimunes futuramente, foi a questão do contato com o Covid. Então, o Covid, ele foi um vírus que quando ele entra no organismo, ele vai direto nas células do sistema imunológico. Então, ele é um vírus oportunista. E aí, algumas pessoas falam assim, bom, mas eu peguei o vírus e agora o que eu faço? Dá pra gente arrumar, dá pra gente modular esse organismo, desinflamar e melhorar também os níveis vitamínicos. Então, por exemplo, por isso que eu volto a falar na vitamina D, o quanto ela é importante nessa projeção. Então, em período de pandemia, começou a se falar mais sobre a vitamina D, né? E saiu um estudo, na verdade a OMS se pronunciou dizendo que níveis séricos de vitamina D que protegeria contra o vírus seria em torno de 27. Um ano depois, saiu um estudo italiano com óbitos de brasileiro e foi avaliado o quê? Que 70% dos brasileiros que foram a óbito pelo Covid tinham vitamina D de 27. Então, quer dizer o quê? Que essa vitamina D de 27 não protege. Então, é por isso que todas as pessoas que têm problema em relação ao sistema imune tem que rever seus níveis de vitamina D e reforçar muitas vezes. E principalmente os aspectos de alimentação. E reforçar via vitaminas, porque vitamina D pra gente era ir pro sol no meio-dia, pegar 10 minutos de sol, deixar exposto o braço, perna e tal. Isso aí. Só que hoje a gente observa que só o sol ele não contempla. Então, por quê? Porque as pessoas estão com dificuldade absortiva. E aonde que é absorvido? No intestino. Então, hoje a população está com o intestino irregular, está com o intestino desequilibrado. Então, é por isso que aumenta muito os casos de intolerância, alergia e também a agressividade para as doenças autoimunes. Tu falaste sobre
o Michael Jackson, eu lembrei da Mônica Iose, veio a público dizer que não ia fazer uma novela porque estava com desbiose. Aí eu fui procurar o que era. O que era desbiose, o que ela tem, né? Eu perguntei agora, tu está explicando que é essa questão do intestino e algumas deficiências que ela deve ter tido que a gente não ficou sabendo. Isso aí, então uma desbiose intestinal, ele pode aumentar o quê? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a própria insônia. Então por isso que se a gente vai direto no intestino e faz essa reparação, a gente consegue controlar. Nossa, tudo interligado e a gente entendendo. Porque a doutora fala sempre para todos entendermos e agirmos em nossa vida, em toda a família, né? Com certeza. Então, o que é importante a gente colocar é o seguinte, como eu falei, não precisa viver numa bolha, tá? Mas se você evitar de ter em casa os produtos de pacote, tá? Evitar de já dar para os filhos, salgadinhos de pacote rico em glutamato monossódico que depleta o sistema imunológico, tá? Esses açúcares adicionados, os conservantes, tu começa a melhorar a ação do teu intestino. E quando se trata de criança alérgica e não tratado, pode aumentar a projeção dessa criança vir desenvolver alteração autoimune também. Então, por isso que a gente sempre tem que pegar o problema antes dele acontecer. Então, hoje a gente vê uma boa parcela da população intolerante a tudo que é coisa. Então, essas pessoas, se não controlar, né, e ficar sobrecarregando o intestino, pode evoluir para um problema desses. A gente tem sempre uma aula com ela, que é nossa nutricionista, chefe aqui na TV Passo Fundo, no programa Saúde. A gente volta na próxima semana e fiquem ligados.